Olá! No vídeo de hoje a gente vai discutir um pouco a questão da prevenção ao suicídio. O suicídio ele é um fenômeno complexo que envolve múltiplas causas e que afeta, além das vítimas, os familiares, colegas e pessoas próximas, que são chamados nos livros de sobreviventes. Esse é um tema cercado pelo desconhecimento, preconceito, medo, o que leva muitas vezes a atitudes condenatórias e ao silêncio. E o suicídio também é visto como um problema individual, quando na realidade ele afeta toda a sociedade e é um problema de saúde pública. E por essa razão, diversas pessoas de diversos setores da sociedade precisam trabalhar para garantir a vigilância, o controle e a prevenção do suicídio. O suicídio nunca tem uma causa única ou isolada. O que ocorre é que ele é a expressão final de um processo de crise vivido pela pessoa. Ou seja, a pessoa se vê sem saídas diante de um problema e aí é onde acontecem as tentativas de suicídio. E diversos estudos mostram que essa tentativa acontece em momentos de maior dificuldade, que são as chamadas situações de vulnerabilidade. Algumas dessas situações de vulnerabilidade eu destacaria doenças graves, luto, perda ou problemas no emprego, isolamento, depressão, esquizofrenia, entre outros. Essas situações elas não são determinantes, no entanto, elas podem interagir e contribuir para a sua ocorrência. E a tentativa de suicídio é um importante alerta que merece toda a nossa atenção, porque de 15 a 25% das pessoas que tentam suicídio vão tentar novamente no ano seguinte, e dessas, 10% vão consumar o fato. O suicídio ele pode ser evitado. A cada 45 segundos ocorre um suicídio em algum lugar do mundo. Atualmente, o total de suicídios supera, ao longo de um ano, a morte causada por homicídio, acidente de trânsito, guerras e conflitos civis. Isso faz com que o Brasil encontre-se entre os 10 países que têm o maior índice de suicídio. A mortalidade de suicídio tem o maior índice entre homens, idosos, indígenas, de cidades pequenas e interior. O IBGE estima que 15,6% dos óbitos não são registrados em cartórios. A existência de um transtorno mental caberia para a maioria dos casos que ocorre suicídio. Cerca de 90% dos suicídios caberia um diagnóstico de transtorno mental. E a situação de risco é agravada quando existem combinações de transtorno mental e ou álcool e outras drogas. Por exemplo, depressão e alcoolismo. Ou então, depressão e ansiedade. Existem 3 grandes indicadores de risco de suicídio. O primeiro deles é falar sobre o intuito de cometer o suicídio ou sobre vontade de morrer. Então são falar frases como eu queria sumir, eu preferia estar morto, a minha situação não tem mais jeito. Isso já é o primeiro alarme do quanto que a pessoa já está nessa fase próxima a cometer o suicídio, na maior parte das vezes. Existe esse mito de que quem fala sobre o suicídio na verdade não vai cometer, mas isso é uma falácia na verdade, porque várias pesquisas apontam que quem fala sobre isso, sobre essa vontade, tem 30 vezes chances a mais de cometer do que o resto da população. O segundo grande indicador é ter sintomas de depressão. Várias pesquisas também apontam que 90% das pessoas que tentam cometer suicídio tem algum transtorno mental e a maioria nessa porcentagem é a depressão. E é importante lembrar também que a depressão tem tratamento, então é mais uma coisa que dá para ser evitada, evitar chegar a esse ponto, porque principalmente quando a pessoa chega ao suicídio, é quando ela não vê mais saída, e tem passos antes de chegar a isso, tem passos que dá para evitar, né? E o terceiro grande indicador é se colocar em situações de risco de propósito. Então, por exemplo, dirigir bêbado, se envolver com brigas, brincar com arma de fogo, se colocar em situações que a pessoa arrisca a própria vida propositalmente, consciente ou inconscientemente. Isso também é muito alarmante. Diante desses indicadores, é sempre importante lembrar
que a intervenção é extremamente necessária, é essencial buscar um profissional de saúde especialista, né, que possa acolher a dor, e principalmente em situações de crise, de desespero. A gente sabe que o CVV tem pessoas muito preparadas para receber, para acolher nesses momentos de maior desespero. O número deles é 141 e eles também têm o site, que é cvv.org.br, que lá tem outras opções de contato, como chat, e-mail, e eles estão lá 24 horas para acolher. Agora eu vou falar alguns mitos e mentiras do suicídio. O primeiro é: quem vive ameaçando nunca vai se matar de verdade. Isso é uma mentira. Outra mentira: tentar suicídio é uma forma de chamar a atenção. Na verdade, a pessoa está procurando maneiras de pedir ajuda. Suicídio é coisa para rico, pobre não tem tempo para essas coisas. Na realidade, suicídio afeta todas as classes sociais. Não se deve perguntar se a pessoa está pensando em suicídio, porque isso pode induzi-la. Não, na verdade, se você pergunta, você está tentando esclarecer, se preocupar, demonstrar algum tipo de preocupação. Outro mito: quem tenta se matar é fraco. Bem, esse é um assunto que a gente não deve ficar criticando ou julgando a pessoa precisa de apoio e não de crítica. Diante de tudo que foi dito, é importante frisar que o suicídio ele tem prevenção, que esses números de mortes eles podem ser minimizados. Diante do sofrimento, é muito necessário o acolhimento. A gente está aqui principalmente para dizer que o preconceito, esse julgar diante da morte do outro, isso só leva a mais desespero e leva as pessoas a terem vergonha de se abrir, de comunicar o sofrimento para as outras. Diante da dor do outro, é muito necessário que a gente se mostre disposto a acolher. E também para a nossa dor. É muito bacana a gente tentar criar espaços para acolher tanto a nossa dor quanto a dor do outro. O sofrimento, ele é humano, ele é existencial. O que dá pra gente mudar é como que a gente lida com ele. É criar outras formas de ampliar as nossas respostas diante das adversidades que vão existir, porque viver também é isso.